Boa noite, já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Essa noite de sexta-feira. Muito obrigada ao pessoal que está chegando para nos assistir. Esse tema tão importante, infância e juventude, né? Novos rumos para Porto Alegre. Agradeço a todos, peço que compartilhem a live, curtam, chamem os amigos, a família para assistir. Também já peço para que quem tiver dúvidas sobre o tema, vá mandando, que a gente vai responder durante a conversa os temas. Muito boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a doutora Sinara, que é promotora da Vara da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por ter aceito o meu convite de vir falar sobre esse tema, que é importante para que a gente tenha novos rumos para nossa Porto Alegre, um futuro melhor para todos nós. Boa noite, doutora Sinara. Boa noite, Mariana. Desde já eu quero deixar externada a minha gratidão pelo convite. É sempre um prazer falar sobre criança, adolescente, falar sobre acolhimento, sobre adoção, apadrinhamento, esclarecer as dúvidas. E quando fala Porto Alegre sem medo, a gente tem que começar falando em Porto Alegre com crianças, posteriormente adolescentes e depois cidadãos de bem. E daí o sem medo, ou seja, se nós tivermos uma comunidade sadia, se nós tivermos crianças e adolescentes crescendo, se desenvolvendo de forma correta, né? Nós evitaremos lá o adolescente praticando ato infracional, evitaremos o jovem, né, adulto praticando atos criminosos, né? E eu penso, aliás, eu tenho a convicção, Mariana, de que este é o caminho. A educação, principalmente, fomentar os valores, a família, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, na semana de aniversário dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nessa segunda-feira, dia 13 de julho, nós comemoramos os 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam, essa data é fundamental, é simbólica, porque com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos no Brasil uma mudança de paradigma, veio o princípio da proteção integral, ou seja, a criança e o adolescente vistos como sujeitos de direito, quando tanto a família quanto a sociedade e o Estado têm por obrigação, e isso está não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também na Constituição Federal, a obrigação de todos nós em cuidarmos que eles tenham garantidos os seus direitos fundamentais. Que direitos? Direito à vida, à saúde, à alimentação, cultura, lazer, profissionalização, respeito, dignidade, liberdade. Eu estou me passando aí em alguns direitos fundamentais, com certeza, mas vejam, proteção integral. Tá? Bem, então lá em 90 veio o Estatuto da Criança e do Adolescente falando da prioridade, proteção integral e prioridade absoluta nos cuidados, né? Qual é a prioridade? Prioridade na criação das políticas públicas, na execução das políticas públicas e no orçamento destinado a essas políticas, né, de educação, de saúde, enfim. O que é bem interessante trazer para os senhores? Lá em 90 veio o Estatuto, né? Antes nós tínhamos a Constituição Federal, de 88, e aí houve um reordenamento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, antes nós tínhamos a Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM, em 2002, então, seguindo as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, se dividiu, e aí nós passamos a ter a fase cuidando das medidas socioeducativas para aqueles adolescentes, ou seja, o serzinho que completa. Quem é a criança, quem é o adolescente? A criança de 0 a 12 anos incompletos, completou 12 anos é adolescente, até os 18 incompletos, quando completa 18 anos passa a ser adulto e responder como adulto. Então, vejam, lá em 2002, a gente teve a separação da FEBEM em fase para o socioeducativo, ou seja, medida socioeducativa aplicadas a adolescentes, ou seja, pessoas de 12 completos a 18 incompletos, com medidas socioeducativas em meio fechado, internação, semi-liberdade, né?
para aqueles que praticam o que a gente chama de ato infracional, ou seja, crime ou contravenção penal praticada por adolescente. E, por outro lado, nós temos a Fundação de Proteção Especial. A Fundação de Proteção Especial faz a proteção de crianças e adolescentes vítimas de todas as violências, violência física, violência psicológica, violência sexual, enfim, violência institucional, todas as modalidades. Então, nós temos bem diferenciado o que é proteção, o que é socioeducativo. O que é bem interessante comentar com os senhores, então? Toda proteção, a obrigação principal é do município. Aqui em Porto Alegre, nós temos a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. A FASC possui, em parceria, diversas entidades que prestam serviço de acolhimento, e a Fundação de Proteção Especial do Estado faz a prestação do serviço de acolhimento de forma complementar. Vejam o que é fundamental. Tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trazem a proteção, que ele é protegida por uma família organizada, uma família equilibrada. E aí a gente entra nas políticas públicas, no acesso à saúde. Vejam, eu tenho muitas crianças e adolescentes, e até para os senhores terem uma ideia, a FASC e a FPE, em conjunto, possuem 72 casas de acolhimento. As casas de acolhimento, abrigos e casas-lares, tá? Então, são 72 no total em Porto Alegre, com uma população em torno de 850 crianças e adolescentes, de 0 a 18 incompletos. Todas elas vítimas de abandonos, negligências, violências graves. Todas elas precisando do nosso cuidado. Então, doutora? Pois não. Deixa eu só lhe interromper um minutinho. O doutor Silvio Munhoz, querido procurador, está aqui conosco, nos assistindo. Já quero agradecer o doutor Silvio, agradecer a Luciane, agradecer a Lisiane, Toninho, a todos que estão nos acompanhando. E como a gente está falando sobre a questão, né? A senhora deixou bem claro que a antiga FEBEM foi dividida hoje, né, entre a fase e a Fundação de Proteção Especial, que é o nosso foco nesse momento. Sabemos que é um problema, sim, as crianças que são infratoras, mas não é o nosso tema nesse momento. Vamos tratar daquelas crianças que perderam, né, o convívio familiar, que estão numa situação de abandono e que são acolhidas pelo Estado, porque a gente precisa cuidar delas para que o futuro delas seja melhor e para que a nossa cidade tenha um futuro melhor. Como a senhora mesmo destacou, esse é o caminho também para que a gente diminua a criminalidade. E o doutor Silvio traz um assunto que é muito importante, que hoje teve muito volume nas redes sociais, que foi uma decisão, né, do Judiciário de Porto Alegre, em que foi solto um pedófilo, um estuprador, com uma condenação de 100 anos, né? Ele violentou a filha e a enteada, e ele foi posto em prisão domiciliar, não se sabe se naquela mesma residência onde acontecia a violência, em razão do coronavírus. E há um movimento para transformar esta pedofilia em doença. E ele pede para que a senhora faça uma abordagem sobre isso. O que a senhora acha? Eu acho um absurdo. Eu acho... Bom, antes eu quero cumprimentar o colega, o doutor Silvio Munhoz, que é um procurador de justiça queridíssimo, desempenha um trabalho belíssimo na nossa instituição. É verdade. Enquanto promotor de justiça, foi promotor do júri, agora procurador de justiça, mas assim, quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho, doutor Silvio, e que bom que o senhor trouxe ao debate essa questão, essas prisões domiciliares, e agora prisão domiciliar de pedófilo, realmente eu não consigo, para mim é algo inadmissível. Que bom que os colegas da execução criminal estão debruçados sobre este tema, estão cuidando, né, e promovendo todas as medidas judiciais cabíveis para evitar este absurdo que está acontecendo. Eu não consigo entender um pedófilo condenado que esteja em regime de cumprindo pena em domiciliar, regime de cumprindo em casa. Ainda mais que eu fico pensando, se ele pedófilo, será que
da prisão dele também não foi alguma violência contra, né, ele acontecem por pessoas conhecidas. Os dados estatísticos são lá em cima. Geralmente a violência sexual é praticada contra a menina menor de 18 anos, criança e adolescente, e acontece por pessoas conhecidas da família, senão familiares. Mas então, essa questão que o doutor Silvio trouxe é gravíssima, né? Nós tínhamos que ter afastado o pedófilo, que já estava cumprindo pena, e agora ele se encontra em casa. Então, nós temos que ter muito cuidado para verificar se nesta casa onde ele está, será que não está a vítima junto? É um absurdo. Fica aqui a minha indignação, a indignação de todos nós que estamos vendo essa barbaridade que é por conta do Covid, né, do Covid-19, essas séries de solturas, né, que estão acontecendo. Então, já fica aqui registrada a minha indignação, mas que bom que temos colegas na vara das execuções criminais, colegas criminais que estão extremamente combativos, que estão tomando as medidas adequadas. Sim, o Ministério Público já recorreu da decisão. Mariana, continuando, então, eu quero trazer para o... Sim, com certeza, né? São muito atentos. O corpo, os colegas que trabalham na execução criminal, eles são muito atentos, muito diligentes. Eu tenho certeza que o nosso Tribunal de Justiça vai ser sensível para rever essa posição. Espero. Oxalá tenhamos logo essa porque isso também, né, doutora, é já cuidar, né, das crianças, do adolescente, porque elas foram as vítimas desse crime. Então, no momento que a gente está fazendo esse olhar também de não aceitar que se trate como uma doença, nós estamos olhando, sim, para aquelas crianças que são vítimas desse crime terrível, como a senhora mesmo colocou, né? Terrível. A Mariana não foi uma nem duas vezes que me deparei com situações de crianças abusadas sexualmente, que vieram, inclusive, ao violência, ou que ficaram gravemente sequeladas. Aliás, minha trajetória na infância, em 2014, quando era promotora de justiça criminal, eu era a promotora de justiça titular da segunda promotoria criminal de Sarandi, da regional de Sarandi, e quando então me deparei com a situação dos abrigos e resolvi focar, né, usar a minha energia de trabalho na infância e adolescência. Por quê? Porque eu queria prevenir o que eu estava verificando lá no regional, na vara criminal. Eu não tenho dúvida que somente por meio de políticas públicas efetivas, de acesso à educação, acesso à saúde, vejam, nós temos muitas crianças e adolescentes que estão em acolhimento porque os pais, por problemas de saúde mental, o índice é alto, principalmente problemas de saúde mental, não dão conta da sua família, dos seus filhos, que acabam sendo institucionalizados. Então, realmente, nós precisamos que os gestores públicos destinem verbas e realmente tenham esse olhar, as políticas públicas voltadas ao cuidado da criança, do adolescente, da família, porque a gente sabe que se nós tivermos, torno a dizer, uma família equilibrada, nós teremos crianças e adolescentes crescendo, se desenvolvendo de forma correta, cidadãos depois adultos de bem. Lembro que quando substituí, eu trabalhei 1 ano no ato infracional e o que me chamou a atenção, dado que assim, constantemente aparecia, é que o adolescente cumprindo medida socioeducativa de internação não tinha figura paterna. Doutora, eu acho que travou a sua internet. Enfim, a figura masculina. Então, o que eu quero reiterar a importância da família na formação da criança e do adolescente. Eu concordo com a senhora, doutora. Onde é que travou, Mariana? Não, eu acho que destravou. O pessoal botou que já destravou. Estão me acompanhando? Sim, eu acho que o que a senhora falou sobre a família é muito importante. A gente hoje tem uma sociedade desestruturada familiarmente, a gente não tem planejamento familiar, inclusive, né, algumas questões conservadoras da família, como limite, responsabilidade, né, frustrações, que é o nosso primeiro contato com esses sentimentos, são na família. A gente estão perdidos e fazem com que durante a infância, durante a juventude, né, a gente vá tendo uma formação um pouquinho complicada daquela criança, daquele adolescente, que daí, por vezes, resulta num adulto criminoso ou num adulto que tem o uso de drogas excessivas. Tem até uma frase que
salvo o melhor juízo, é do Pitágoras, que diz, né, educai a criança para não punir o adulto. E eu acho que é exatamente isso, nós precisamos educar as nossas crianças para deixarmos de punir os adultos. Mas quando acontece uma situação em que aquela criança que sofreu a violência vai para a situação de abrigo, ela já perdeu a primeira já tirou da sua cabeça a questão familiar, já teve aquele enfrentamento com a dor, né, do abandono, da solidão, e ela vai normalmente para a Fundação de Proteção Especial. Inclusive, eu quero destacar o trabalho brilhante, né, que o corpo técnico, que os agentes educativos, que todas as pessoas que trabalham na Fundação de Proteção e Educação e na FASC, que é aqui de Porto Alegre, fazem com essas crianças que estão numa situação muito triste e que elas estão em abandono, né? A gente tem que destacar que não são crianças que cometeram infração. Em algum momento pode haver isso, pode, mas normalmente são crianças que são vítimas de uma situação triste de violência e precisam de muito amor, de muito carinho, que aqueles funcionários, servidores que trabalham ali sempre deixam o seu legado de carinho, de atenção e de cuidado para elas, né, doutora? Realmente, eu deixo já também externo aqui a minha admiração, porque é um trabalho extremamente árduo. Como é que funciona o acolhimento? O acolhimento, ele tem duas modalidades, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. O acolhimento institucional, ele acontece em abrigos, instituições, agentes educadores, manhã, tarde e noite. Travou? Acho que a doutora Sinara caiu, pessoal. Voltou. Vamos retornar. Voltou. Eu estava comentando que nós temos dois tipos de acolhimento no Brasil, acolhimento institucional e acolhimento familiar. Nós privilegiamos o acolhimento familiar, que é uma criança ficar aos cuidados de uma família, enquanto se averigua, o Juizado da Infância e Juventude averigua se essa criança vai voltar para a família de origem ou ser encaminhada para adoção. Este acolhimento familiar, que é o melhor e que o Estatuto preconiza, infelizmente, está em fase inicial. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, começou neste ano. Já tentamos outrora, no passado, não deu certo. Agora, com legislação municipal, nós estamos conseguindo duas crianças só em acolhimento familiar e... Olá, Mariana? Eu estou ouvindo. Eu acho que não, acho que o pessoal ouviu também. E no acolhimento institucional, então, acolhimento familiar, família acolhedora, recebe um salário mínimo para cuidar daquela criança. Esse um salário mínimo é para os gastos da criança, não é uma remuneração. E a criança fica temporariamente, no máximo 1 ano e meio, é o prazo máximo que o Estatuto prevê, para que o juizado, então, defina se ela vai retornar para a família de origem ou se ela vai ser adotada. No acolhimento institucional, a criança ou adolescente vai ou para um abrigo ou para uma casa lar. O que difere essas instituições? O abrigo é um espaço de proteção onde nós temos cuidadores nos 3 turnos, uma equipe técnica a cada 20 adolescentes. Na casa lar eu tenho a cuidar o trabalho também a cada 20 crianças, então na casa lar até 10 crianças por casa lar e até 2 casas lares, uma técnica mínima de um assistente social e um psicólogo. O trabalho também inicialmente, assim, se privilegia que possa retornar à família de origem. Se não for possível, então, é encaminhado para adoção. O prazo que o Estatuto prevê para a destituição do poder familiar é de 120 dias. Então, a ideia é, a criança vai para a instituição, geralmente aqui em Porto Alegre acaba indo para o acolhimento institucional, a obrigação principal é do município. Então, como é que funciona tudo isso?
Você, Mariana, está em casa e escuta reiteradamente uma criança chorando, um adolescente gritando, enfim. O que você faz? Não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente está havendo alguma violação de direito dessa criança. Sim. Então, a Mariana, diligente que é, cidadão, como todos nós, aciona o Conselho Tutelar. Em Porto Alegre, nós temos 10 micro-regiões. Cada Conselho Tutelar é composto por 5 conselheiros e 5 suplentes. Então, é dividido por regiões. Você faz o contato com o Conselho Tutelar. Se for fora do horário de expediente, temos o Conselho, o plantão do Conselho Tutelar. Então, não importa o horário, se você tem alguma suspeita, ainda que não tenha certeza, acione o Conselho Tutelar. O que o conselheiro tem que fazer? Verificar em loco o que está acontecendo com aquela criança e adolescente e aplicar o que a gente chama de medida de proteção, ou seja, orientação, encaminhamento para a saúde, enfim, acesso aos serviços, encaminhamento aos serviços, que, por sua vez, então, ingressa com a medida extrema, que é o pedido de acolhimento. Por que é extremo? Porque todo acolhimento importa em um trauma significativo para a criança e para o adolescente, que é retirado do local que ele conhece, das pessoas que ele conhece, para um espaço coletivo desconhecido. Então, a última medida é a medida de acolhimento. E essa medida ela tem que ser célere, porque é sabido que a criança ou adolescente muito tempo institucionalizado, ele adoece. São inúmeros os estudos que falam da importância dos primeiros 1000 dias para uma criança. Então, a lei da primeira infância, a gente tem a lei prevê como primeira infância de 0 a 6 anos, mas a gente sabe que os primeiros 1000 dias são os mais importantes. Não importa. Nós temos que proteger toda criança e adolescente, mas principalmente aquelas crianças que estão se desenvolvendo neurologicamente. Todo o prejuízo que ela sofreu nos primeiros anos de vida, isto vai ter um reflexo importante durante toda a sua vida. Claro que pode fazer o resgate, mas sempre será dada, né? Todo o potencial dela pode. Doutora? Acho que travou. Doutora, eu acho que travou a fala que a gente estava falando da questão dos 1000 dias, né? Da importância desses 1000 dias para as crianças, em que a lei fala sobre a primeira infância do 0 aos 6 anos, mas que tem inúmeros estudos que falam da importância dos 1000 dias, principalmente em relação a afeto, segurança, amor, que são coisas que repercutem para toda a vida naquela criança, naquele adolescente, naquele adulto, né? Então é muito importante família, amor, carinho. E quando há essa perda, né, desse acolhimento, desse poder familiar, normalmente a gente faz uma denúncia, o Conselho Tutelar faz uma verificação, o Ministério Público aciona uma investigação, e a última medida que a gente fala de alta complexidade é a perda do poder familiar, este acolhimento. Por quê? Porque os traumas, né, o que pode ocasionar para a criança sair do lar, né, daquele centro de aconchego, que por mais que às vezes tenha violência, tenha maus tratos, para ela é muito danoso, é muito difícil, né, para a criança compreender que sair dali é a melhor solução para ela. Eu estava só explicando para o pessoal, enquanto saiu, doutora, a questão dos 1000 dias, a questão da importância do amor, né, que é uma medida de alta complexidade, tirar do poder familiar, que se tenta muito, né, outras medidas antes, porque a gente às vezes até se questiona, nossa, mas aquela criança é tão maltratada e ainda continua ali, mas é que tenta se restaurar aquela família, né, porque a melhor opção é ficar em família. Mas desde que a família não esteja violando de forma grave, né, ou na iminência de grave violação aos direitos dessa criança. Então, a gente tenta o resgate da família, a orientação, encaminhamento para os serviços, como eu falei, muito problema de saúde mental, né? Enfim, a gente tenta realmente o resgate. Quando não dá,
se faz um encaminhamento, então, para a família substituta, que é a adoção. O nosso grande problema, e aqui eu até trago números para vocês, deixa eu buscar aqui, caiu também. O nosso grande problema é que a maioria das pessoas querem adotar crianças pequenas. Então, vejam, no Brasil, são 4.960 crianças aptas à adoção. Porque não necessariamente todo mundo que está no acolhimento, aqueles 850, estão aptos à adoção. Primeiro, a gente precisa verificar a situação jurídica e daí, se realmente esgotou a família, daí se encaminha para adoção. Então, vejam, no Brasil, nós temos quase 5.000 crianças aptas à adoção e 42.500 pessoas habilitadas à adoção. Só em Porto Alegre são 544 habilitados, no estado 4.560 habilitados, segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E daí você vai me perguntar, Mariana, ora, se nós temos 42.000 pessoas, 42.000 pessoas habilitadas para adoção e quase 5.000 crianças aptas à adoção, por que não fecha, né? E daí eu vou trazer para vocês que o interesse dessas pessoas é de adotar criança de no máximo 6 anos de idade. 6 anos de idade, 83% dos habilitados à adoção no Brasil querem adotar crianças de até 6 anos. A grande maioria quer até 3 anos de idade. No entanto, 86% das crianças e adolescentes aptos à adoção têm mais do que 6 anos de idade. Então, aí a gente começou com os projetos de adoção tardia, para mostrar para os habilitados que talvez o seu filho já tenha crescido, né? Infelizmente, às vezes o processo demora tanto que a criança entra pequena e acaba ficando grande no abrigo. Isso a gente tem conseguido lidar, houve uma significativa melhoria, pelo menos aqui em Porto Alegre. Antes nós tínhamos um juiz, agora são 4 juízes tratando da matéria, e isso fez com que os processos realmente tramitassem de forma mais célere. Entendam, antes da pandemia, porque agora com a pandemia são 120 dias em que as crianças e adolescentes estão enclausurados nos abrigos. Se eles não aguentam e saem, evadem, como a gente diz, quando voltam tem que ficar 14 dias em isolamento. Então é uma panela de pressão. Imaginem vocês um abrigo com 20 crianças e adolescentes de todas as idades, menino, menina, alguns com problemas mentais, né? Todos com problemas psicológicos pelas violências sofridas. Então, realmente, é bastante delicado. Doutora Sinara, a senhora até poderia comentar essa questão da pandemia, dos abrigos, né? Que é super importante, porque eles estão aglomerados, eles estão em uma situação institucionalizada, que se para... Né, as pessoas, se as pessoas que estão no seu seio familiar, com seus parentes, né, com a sua casa, já estão sentindo os efeitos desse isolamento, ou como podemos destacar o isolamento para essas crianças que estão isoladas numa instituição e estão ainda numa situação de maior vulnerabilidade, lembrando, inclusive, a questão digital, né, que para nós tem ajudado tanto, e para eles agora que está se fazendo esse movimento de digitalização. Mariana, assim, bastante delicada a situação dessas crianças e adolescentes. E o que eu trago de maior prejuízo é que faz 120 dias que os processos estão parados. Como os processos são físicos, eles não tramitaram. Os juízes se esforçaram ao máximo para tentar dar tramitação no que fosse possível por virtual, de forma virtual. Mas como os processos ainda são físicos, então a grande maioria não tramitou. Então, vejam, lembram que eu comentei com vocês que o tempo de destituição do poder familiar era de 120 dias, né? 120 dias é o tempo que já está parado, né? Que todos os processos, né? A grande maioria, pelo menos, estão parados e as crianças estão aguardando, né, para poderem voltar para a família ou serem adotados. Durante todo esse período de isolamento, eles não tiveram visitas de familiares. A visitação se dá online, ou seja, chamada de vídeo. Então, imaginem o sofrimento daquelas crianças que ainda tinham algum contato com seus familiares e que agora é só por uma chamada de vídeo. Nós temos crianças de todas as idades e realmente isso nos angustia muito. O Ministério Público, inclusive, agora recentemente fez um pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que fosse dada prioridade absoluta, né, e que fosse implantado o processo eletrônico nas varas da infância e juventude, porque prioridade absoluta é isso, é absoluta.
E a prioridade que a gente quer é que os processos tramitem, né? E os processos não tramitam. Então, realmente está bem delicado. Nós, lá em março, fizemos já antes de março, nós exigíamos dos abrigos, eu faço a fiscalização das casas de acolhimento, nós exigíamos que todos os abrigos tivessem serviço de internet e pelo menos um computador, porque não é possível pensarmos educação e lazer dissociado do acesso à rede de internet. Então, eles têm que saber manusear o computador e saber como trabalhar de forma responsável com a internet. Quando veio a pandemia, fizemos uma chamada, né, para todos que pudessem, de alguma forma, nos auxiliar com a doação de computadores, porque um computador para 20 não dá. E agora, quando veio, algumas crianças e adolescentes são bolsistas de escolas particulares, e agora também a rede pública, de uma forma geral, tanto escolas municipais quanto estaduais, estão fazendo a educação online. Então, a gente precisava de aparelhamento. E, felizmente, veio uma doação significativa de computadores que nos auxiliou bastante, mas é pouco. Estamos lançando agora uma outra campanha para videogames e aparelhos de DVD, porque a gente precisa também dar lazer, além de educação, também lazer. Eles precisam se ocupar, porque fazem as atividades online, mas é pouco. Lançamos um outro projeto com a Bia Gonçalves, a Personal, onde a gente dá ginástica online, justamente Isso é muito legal. ocupá-los, porque como eu disse agora há pouco, imaginem um abrigo com 20 crianças e adolescentes. Né? Oi? Isso é muito legal, né? A questão deles poderem ter... Mariana. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Mariana? Eu tô. A senhora tá me... Voltou? É muito interessante eles terem o acesso, agora né, voltou. Terem o acesso à modernização, né, essa aceleração digital que está acontecendo mais ainda agora no período da pandemia, e também a questão do esporte, né, porque nós sabemos o quanto o esporte é importante, né, para a estrutura da criança, do adolescente, e agora, mesmo em tempos de pandemia, ter esse projeto com a Personal, que está dando para eles uma atividade física, questões de hormônio, liberação de hormônio, isso é muito positivo para que eles possam minimizar os danos, né, da institucionalização e do isolamento. A Luciane, doutora, perguntou assim, ó, a Lucinéia Rodrigues, ela perguntou, doutora Sinara, ela perguntou, doutora Sinara, eu gostaria de saber se a Promotoria da Infância e da Juventude pode intervir na proteção social de alta complexidade, no caso de violação do direito do pai. Sei que não é a pauta, mas isso não ficou bem claro para mim. Eu acho que ela quis dizer só do pai, quando somente o pai, eu acho que comete algum tipo de violência. Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que quando acontece uma violência contra a criança e adolescente, eu não tenho que afastar a criança e adolescente, eu tenho que afastar o abusador. Então, a medida adequada é o afastamento do adulto. Este adulto deve ter a medida de afastamento e responder criminalmente pela violência praticada. Então, a primeira ação é o afastamento do adulto. Qual é a nossa grande dificuldade? Muitas vezes as mães, né, enfim, a parceira, ao invés de proteger a criança e o adolescente, denunciar para que nós possamos afastar o abusador, ela prefere camuflar, né, esconder, e a criança e o adolescente sofre violência. Então, quando a gente tem a tranquilidade de que a mãe não vai permitir que o abusador chegue perto, ok. Agora, quando a gente tem dúvidas de que essa criança, esse adolescente não vai vir a ser novamente molestado por aquele abusador, nós precisamos afastar a criança e o adolescente. Né? Mas, realmente, a primeira medida é o afastamento do violador, do abusador. Este tem que ser separado das crianças e dos adolescentes, né? Este é o caminho o primeiro caminho a ser tomado. Infelizmente, como eu falei, às vezes a gente não tem a tranquilidade de que a mãe vai fazer essa questão, né? Mas é importante que a gente destaque para a sociedade É importante que a gente destaque para a sociedade que, quando uma criança está sofrendo essa violência, nós temos que tomar as medidas cabíveis, mas que não é a retirada dela a primeira solução, é a retirada, sim, de quem está fazendo ela passar por aquela situação. Inclusive, às vezes, se coloca também ela em outro local familiar, né? Com uma tia, com uma avó, com alguém que possa ajudá-la, né, doutora? Sim, na verdade, como é que acontece? O Conselho Tutelar é acionado, ele exaure as medidas protetivas quando ele
aquela criança, se permanecer naquele grupo familiar, vai ficar exposto a grave violência, né? Então, se busca um parente, né? A gente chama familiar extenso. Então, nuclear, mãe e pai. Quando não é possível, se busca os familiares extensos, avós, tios, primos, né? Que tenham vinculação afetiva, vínculo de afinidade e afetividade com aquela criança, para então encaminhar para a família extensa. Quando se esgota, quando não dá para ficar com o pai e com a mãe, quando não dá para ficar com a família extensa, em último caso, o acolhimento. Privilegia-se o acolhimento familiar, mas quando não é possível, aqui só temos 2 por enquanto, é um programa que estamos iniciando. Aliás, já faço o convite, quem tiver interesse em conhecer melhor o programa, foi feito um chamamento público, a FASC fez o chamamento público, o Abrigo João Paulo II ganhou, está ainda fazendo a seleção de famílias acolhedoras. A lei municipal sancionada, num primeiro momento, oportunizou 10 vagas de família acolhedora, né? Então, tem essa remuneração de um salário mínimo para a criança, e está aberta a seleção. Então, a gente privilegia o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional, mas, por vezes, então, acaba indo, na grande maioria das vezes, né, vai para o acolhimento institucional. Às vezes, a criança não volta para a família de origem, não é adotada, e aí, como forma de ter algum contato com família, nós investimos no apadrinhamento afetivo. O que é o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo é assim, eu não quero adotar, eu já tive filhos, ou eu tenho filhos, eu não quero adotar. Mas eu tenho tempo ainda, eu tenho muito afeto, e eu quero oportunizar para esta criança e adolescente uma vivência em família. Qual criança e adolescente? A que não volta para a família e a que a gente já esgotou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e não tem ninguém interessado por ela. Geralmente adolescentes, crianças com mais de 6 anos de idade e adolescentes. Hoje em dia, graças aos projetos de adoção tardia, a gente tem conseguido colocar até uns 12 anos de idade, né? Mas não é regra. Então, o padrinho, o padrinho e a madrinha são as pessoas que vão levar este acolhido para sua residência, vai ter um termo de guarda especial, finais de semanas alternados, uma vez por mês ou todo final de semana, vai depender do ajuste do padrinho e da madrinha com a criança. É um compromisso, porque eles criam a expectativa de ter aquela visitação, né? É um momento em que eles vão ter um cuidado, um olhar individual, porque tanto abrigo quanto casalar é tudo coletivo, e daí então eles vão ter. E sabe, Mariana, é impressionante. Toda criança e adolescente que tem um padrinho ou uma madrinha, eles apresentam um outro comportamento. É nítida a diferença comportamental de quando não tem e quando tem. Eles se sentem queridos, eles têm aquele olhar especial, eles se sentem seguros. E, principalmente, a gente sabe que aquela criança e adolescente que não voltou para a família nem foi adotado vai completar 18 anos e vai precisar sair do espaço de proteção, obrigatoriamente. Então, o padrinho vai ser o adulto ou a madrinha, serão os adultos que darão uma orientação lá fora, né? Eles completam 18 anos e a gente canta parabéns e dá tchau. A grande maioria deles tem baixa autoestima, baixa escolaridade, não estão empregados. Ora, qual será o caminho natural daquele adolescente, daquele jovem adulto com 18 anos que não está empregado, que tem que manter a sua subsistência, que o município de Porto Alegre oferta só 24 vagas em república, essas 24 vagas são de 18 a 59 anos de idade, ou seja, eu tenho morador de rua no mesmo espaço, então como é que eu vou tirar uma menina de 18 anos de uma casalar, né? Geralmente são religiosas, são casas de cunho religioso, cuidam muito bem, e daí a menina sai e vai para um espaço com moradores de rua, enfim, de todas as idades. O que eu quero trazer para vocês é que é um problema gravíssimo, essa questão de eles completarem 18 anos e não estarem inseridos no mercado de trabalho. Então, nós temos trabalhado muito, inclusive fico contente que nesta semana a gente, inclusive, firmou uma parceria com o Fundo de Reconstituição de Bens Usados do Ministério Público para pagar taxa administrativa de aprendizagem profissional. Para esclarecer, sempre que o adolescente completa 14 anos na casa de acolhimento, a primeira providência é a carteira de trabalho e previdência social, para que ele possa começar a aprendizagem profissional. Dos 14 aos 18 anos, ele faz aprendizagem, ou seja, um turno na escola e um turno numa entidade formadora, que pode ser o Sistema S, uma entidade ou as entidades formadoras propriamente, os Senais, Pão dos Pobres, Calabria, CIE, enfim, são 14 em Porto Alegre.
Então, neste turno inverso à escola, eles aprendem um ofício, já recebem lá um meio salário mínimo, que é um valor que vai fazer diferença lá no final, porque ao completar 18 anos eles vão sair e não indo para uma república, eles vão precisar alocar um espaço. Então, este valor vai ser muito importante para o início de vida. Eu trago esta fala porque, eventualmente, tem algum empresário nos ouvindo e lembre, na hora de cumprir a sua cota de aprendizagem profissional, e as empresas têm cotas a cumprirem, lembre do acolhido, porque este acolhido, ele realmente precisa da oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Mas, doutora, não tem... Oi. Mas especificamente para aquele jovem que está completando 18 anos, que está numa situação de acolhimento, nós não temos um programa específico para ele ser inserido no mercado de trabalho. Nós temos os programas de aprendizagem, em que ele concorre, inclusive, com outros adolescentes. É isto? Isto. Então, o que de regra acontece? Infelizmente, muitas vezes, em especial no Sistema S, o que a gente vê, Sistema S, Senai, Senac, Sesnat, enfim, tem todos os S's, né? São órgãos criados para aprendizagem profissional, mas, via de regra, como o acolhido tem, muitas vezes não sabe como se portar numa entrevista, muitas vezes não está vestido da forma adequada, não tem o preparo, não sabe falar, se comunicar da melhor forma, principalmente tem baixa escolaridade, isso acaba influenciando que ele não consegue a vaga, de regra ele não consegue. Então, nós temos comentado, quem é que geralmente dá essa vaga para o acolhido? As entidades formadoras. O Senac tem o Senac Cidadania, que é um trabalho belíssimo que eles fazem justamente privilegiando o nosso adolescente, mas é uma exceção também. O que eu quero dizer? Eu tenho uma fila de espera de 120 adolescentes para fazer aprendizagem profissional. E eles querem demais, porque eles sabem que vão completar 18 anos e vão ter que se manter. Muitas vezes nós temos um adolescente com 17 anos fazendo isso, num turno escola, no outro aprendizagem, desorganizam, porque bate o pavor, porque sabem que vão completar 18 anos e vão ter que sair. Então, eu estava falando do apadrinhamento afetivo. Mas, doutora, só para a gente finalizar, o empresário... O que deve fazer? Então, eu tenho tempo, eu tenho afeto, eu quero de alguma forma. Doutora, só para a gente finalizar, se tiver algum empresário, enfim, alguém que queira ajudar esses adolescentes que estão prestes a formar 18 anos para um aprendizado, para um futuro emprego, eles podem entrar em contato com a vara da infância e da juventude? Não. Como é que funciona essa logística? Todos os empresários que têm uma cota, ou que não tenha, mas que quiser um aprendiz, né? Ele vai até a entidade formadora, que pode ser o Sistema S, pode ser a entidade formadora... Pequena Casa da Criança, entidades formadoras em Porto Alegre. O empresário, ele vai buscar a entidade formadora e daí ele pode, e aí é o nosso apelo, que ele peça que seja contemplado um adolescente do acolhimento. Por quê? Porque todas as entidades de Porto Alegre têm uma lista dos nossos acolhidos que aguardam vaga. Os nossos acolhidos completam 14 anos, fazem a carteira de trabalho e vão se inscrever nas entidades formadoras e aguardam a vaga. Então, por exemplo, o Pão dos Pobres, que de regra costumava chamar, eles têm 10 cursos de aprendizagem. Em razão da pandemia, em razão da dificuldade dos empresários, o que aconteceu? Diminuíram pelo menos 200 vagas de aprendizagem. Então, eu que tenho uma fila de espera para colocar o meu adolescente, eu estou com dificuldade de manter aquele que já tinha vaga. Olhem que drama que nós estamos passando. Então, aquele empresário que tiver nos ouvindo e que se sensibilizar com esta situação desses jovens, por favor, quando forem contemplar as suas... Acho que travou, doutora. Nós vamos ter que repetir. Então, a gente estava falando da questão dos jovens aprendizes, né? Que quando a gente tem aquela questão do aprendizado para os jovens que vão completar 18 anos, que é dos 14 aos 18 anos, para que a gente tenha um incentivo aos jovens que estão em situação de acolhimento, porque ao completar 18 anos, eles não terão mais a casa de acolhimento para morar.
existem algumas vagas em repúblicas, mas elas não contemplam a todos. Hoje a gente tem 120 jovens em situação de acolhimento que irão completar 18 anos e 20 vagas na república. Então é preciso que haja um esforço, né, da sociedade, dos empresários, para oportunizar a esses jovens em situação de acolhimento um aprendizado, um emprego, para que eles não tenham que ir para a criminalidade para achar o seu sustento, a sua forma de viver. Porque se eles já não têm a família, eles perdem o abrigo e eles não conseguem um emprego, qual é o caminho que fica mais propício, né? Que fica mais aberto para que eles possam entrar. Então, isso que a doutora queria passar era para que, se alguém estiver ouvindo, alguém tiver interesse em saber mais, entra em contato com o Sistema S de aprendizado. Depois, quando a doutora voltar, eu vou perguntar para ela a questão da pandemia, que tem várias perguntas em relação a isso. Mas é que é bom que a gente destaque que ela falou sobre o apadrinhamento afetivo, que é um primeiro passo para uma adoção ou não. Tu ser esse padrinho afetivo não te obriga a adotar aquela criança, mas faz com que aquela criança receba amor, receba carinho, receba afeto de uma família que tem tempo para disponibilizar isso a ela. O apadrinhamento afetivo, ele existe para as pessoas que querem ficar aos finais de semana com aquela criança e colocá-la numa estrutura melhor durante o período. Doutora, estava fazendo aqui uma conversa enquanto estava saindo. Acho que agora vamos resolver o problema. Eu já descobri o que aconteceu. Enfim, mas Mariana, muitos vêm com o seguinte argumento: mas como é que eu vou levar uma criança para minha casa, oportunizar tudo de bom que eu tenho e depois devolver para o abrigo? Eu ouço muito isso. E daí eu sempre trago a seguinte fala: eu acho o máximo quando eu chego no meu período de férias e eu vou para aquele hotel 10 estrelas maravilhoso, um super resort, aproveito uma semana e volto. Eu volto super contente para minha casa, mas eu adorei curtir aqueles 7 dias no resort. O que eu quero dizer, fazendo uma comparação, é que toda criança ou adolescente, como eu já comentei antes, que tem o seu padrinho, que passa o final de semana, usufrui, sei lá, de um cinema, de um teatro, de um lanche diferente, principalmente do contato em família, né? Essa criança e adolescente, ele tem outro comportamento, ele se volta mais feliz e eles entendem que é uma visita. As crianças já são preparadas para isso, elas sabem que elas vão e voltam. A realidade delas é o abrigo, mas elas adoram ir visitar o padrinho e a madrinha. Vejam, não é uma questão material, de dinheiro, de presente, não é isso. É afeto, é cuidado, é tempo de dedicação. Então, aquele que quiser se cadastrar em algum dos programas de apadrinhamento afetivo, como é que funciona isso? Cada instituição de acolhimento ou tem o seu programa próprio ou é parceiro do Instituto Amigos de Lucas, tá? Que é a instituição que faz o apadrinhamento afetivo. Então, se você se interessou pela questão, procure o acolhimento mais próximo da sua casa, ou, bom, eu não sei onde é que tem acolhimento, eu não sei que casa é, o que eu posso fazer? Lá na página do Ministério Público, MPRS, entra lá no Google, MPRS, página do Ministério Público, de internet, né, aberto ao público, você entra em Rede Solidária. Rede Solidária, você vai ter o rol das instituições de acolhimento de Porto Alegre, com telefone, endereço, tem também ali o que eles precisam de doações. Então, se você quiser fazer alguma atuação, inclusive se for em dinheiro, tem o documento que depois pode fazer o abatimento no imposto de renda, né? Mas, enfim, ali você vai ter os dados da instituição. Você diz, olha, ali tem listado, inclusive, o bairro de Porto Alegre, então você pode procurar o bairro mais próximo à sua residência. Ou, se quiser, pode entrar em contato com o Ministério Público, porque a gente também disponibiliza, conversa, instrui, enfim, ficamos à disposição. Doutora, nós vamos deixar um card amanhã na página do Porto Alegre Sem Medo, do Facebook e do Instagram, com os números do Conselho Tutelar, os números de urgência, né, o Disque Denúncia e o 190, porque lembrando que numa situação de flagrante delito, né, a situação tá ali, a gente tá vendo que tá acontecendo algo, a gente precisa agir, deve se ligar para o 190, e vamos deixar também o site do Ministério Público e o telefone para que as pessoas possam verificar melhor essa situação. E o e-mail.
e o e-mail do Ministério Público, Sim, porque também sim. tem um apadrinhamento financeiro, né, doutora? Isso, muito bem lembrado, Mariana. O que é eu até então estava falando de apadrinhamento afetivo, mas Que é tem super pessoas que são importante. muito sensíveis, tem pessoas muito sensíveis que não têm condição emocional de ter contato com as crianças. Então, mas querem de alguma forma contribuir. Eu costumo dizer da indignação à ação, né? Então, Sim. como fazer? Bom, eu tenho no meu orçamento a possibilidade de destinar, sei lá, 50, 100, 200, não importa o valor, né? Eu quero contribuir para de alguma forma, auxiliar essas crianças e adolescentes. É possível? Sim, é possível. Como é que vai acontecer esse apadrinhamento? Você entra em contato com o Ministério Público, e a Mariana já antecipou que vai deixar lá o nosso e-mail, me procura, a gente faz lá um documento, é um procedimento, eu monto um procedimento e eu faço o acompanhamento dessas destinações, que realmente chegue para a criança e reverta em alguma coisa para a criança, conforme a intenção do padrinho financeiro. Eu quero auxiliar com material escolar, eu quero auxiliar com curso de inglês, eu quero auxiliar com atendimento de psicologia, atendimento O de curso psiquiatria, profissionalizante também, né, doutora? curso profissionalizante, eu quero, enfim, um curso de qualificação profissional. Alguns adolescentes, a gente sempre investe na aprendizagem, mas tem alguns adolescentes que precisam um retorno muito rápido. Então, por exemplo, um curso de qualificação profissional, corte de cabelo, barba, manicure, enfim, algo que eles vão conseguir trabalhar de forma já de imediato, eles se preparam e já entram no mercado de trabalho. Cursos técnicos, nós temos já temos doações de bolsas de graduação, por exemplo, a Escola Superior do Ministério Público, a PUC doaram bolsas de graduação, nós temos jovens cursando faculdade, tudo é muito bem-vindo. Outro dia, uma amiga tem uma pizzaria, o Barão, a Ana, doou uma rodada de pizza para a gurizada, eles amaram, enfim, contribuições que vêm. Eu não quero ser padrinha afetiva e não quero ser padrinho financeiro, eu não quero ter esses compromissos, mas eu quero auxiliar a casa de alguma forma. É possível? É possível. A gente indica a casa e ele vai auxiliar da forma que quiser. Eu quero fazer uma palestra, eu quero ler para as crianças, eu quero sentar e conversar, eu quero destinar o meu tempo, não para uma ação e datas comemorativas também, né, doutora? Sim, também. O que nós costumamos Lembrando que as dizer? datas comemorativas, elas são umas datas que mexem com toda a sociedade, para aquelas crianças elas mexem mais ainda. Sim. Exemplo, Natal, né? Natal, Sim. as pessoas estão sempre mais emotivas, as famílias estão mais perto, então aquelas crianças que estão na instituição sem a família, elas estão muito mais vulneráveis. Então, se daqui a pouco a pessoa tem a disponibilidade de só naquela data, Natal, ou o Dia das Crianças, ou Páscoa, ir lá e levar um amor, um carinho, algo para aquelas crianças já é super importante, né, doutora? É muito legal. Eu costumo dizer que o que não é visto, o que não é conhecido, não é amado. Longe dos olhos, longe do coração, é verdade. né? Então, nós tínhamos uma cultura anteriormente de que as casas eram fechadas, tu não tinha acesso às casas. Nós, aos poucos, estamos mudando essa cultura e a grande maioria das casas já abriram suas portas. Por que isso é importante? Justamente, eles têm direito à convivência familiar e comunitária, o direito constitucionalmente assegurado lá no artigo 227, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é convivência familiar e comunitária? Convivência familiar é estar em família, comunitária, ter acesso à comunidade. Então, eu costumo dizer, vamos abrir as casas de forma responsável. Eu tenho que saber quem está chegando na casa, né? E isso está aos poucos acontecendo. Nós temos já diversas casas abertas para receber o auxílio da comunidade, o auxílio afetivo. O que é o auxílio? De todas as formas. É o tempo doado, é o afeto doado, é alguma coisa material doada assim? Sim, claro. Né? Os dois, né? Não tem problema, tudo. É uma leitura, é a doação de um serviço. Por exemplo, eu sou psicóloga e quero doar uma sessão, eu quero doar um tratamento para uma criança. Ou eu sou uma psicopedagoga, porque todas as crianças e adolescentes retirados das suas famílias têm demanda de psicologia. Eu entrei isso é verdade. Né? Então, a gente eu foco muito no atendimento de saúde mental, psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, também as questões de fonoaudiologia, e foco muito na profissionalização, porque são os nossos dois grandes gargalos. Eu não posso pensar em a criança ir bem na escola e se profissionalizar se a cabecinha não funciona.
Então, voltando, eu sou profissional liberal de qualquer área e quero contribuir. É possível? Sim, é possível. Como é que eu faço? Entra em contato conosco, a gente faz o encaminhamento. Ou, se preferirem, entra na página do Ministério Público, Rede Solidária, tem os contatos. Nós vamos deixar ali os contatos. Entre em contato com a instituição mais próxima à sua residência, conversa diretamente, enfim. O importante é dar início a este... Doutora, a Eide Garim, ela disse que trabalhou com a senhora, ela trabalhou numa casa de acolhimento, disse que está muito feliz que a senhora está aqui na live, que a senhora é uma pessoa muito humana, que trata as crianças com muito amor e carinho, que graças à senhora elas têm uma situação melhor. Então ela agradece todo o trabalho que a senhora desenvolve para essas crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade. Eu reitero esse agradecimento, esse trabalho lindo, de coração, né? Quem consegue conversar com a senhora de uma maneira mais íntima sabe o amor que a senhora tem por essa causa e o bem que a senhora presta para a nossa sociedade, e que às vezes a gente acaba esquecendo dessa questão tão importante que são as crianças abandonadas em situações de vulnerabilidade. Então, assim como a Eide, quero lhe agradecer muito, doutora, pelo trabalho que a senhora faz com tanta dedicação. Mas ela faz uma pergunta. Ela diz: se uma mãe quiser deixar o filho com alguém específico que não seja familiar, é possível? Essa questão foi... Primeiro, agradecer o elogio, eu fico muito feliz, né, por ter esse retorno. A gente trabalha, eu trabalho eu era promotora criminal e fui para a infância porque realmente me motivou. Eu acredito que se nós cuidarmos da criança ou adolescente, nós teremos um adulto que bem. Então, muito obrigada pelas palavras. Mas respondendo à questão, como é que funciona hoje a adoção? A adoção intuito persona, ou seja, a adoção de regra funciona pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Ou seja, eu quero adotar, eu vou me habilitar para adoção. Como é que eu me habilito para adoção? Hoje você entra no sistema, preenche um pré-cadastro e leva a documentação para o Juizado da Infância e Juventude. Você vai ter a oportunidade de conferir o seu lugar na fila no sistema. Isso é uma novidade que aconteceu após outubro do ano passado. A gente migrou do Sistema Nacional de Adoção para o Sistema Nacional, Cadastro Nacional de Adoção, para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E o próprio sistema, ele prevê como exceção a regra da habilitação, ou seja, do chamamento pela ordem cronológica de habilitação. O próprio sistema prevê adoção intuito persona. O que é adoção intuito persona? Ao invés de entrar nessa regra geral, se eu for... é a adoção do enteado, tá? Adoção unilateral, é adoção por parentes. Então, eu tenho vínculo de afinidade, afetividade, eu posso adotar a criança ou adolescente parente. E eu tenho a terceira exceção, que é também uma situação de tutores e guardiões, ou seja, eu já tenho a guarda da criança, eu já sou tutor da criança com mais de 3 anos de idade. Eu tenho vínculo de afetividade e afinidade. É possível? É possível. Agora, o questionamento foi outro. O questionamento é fora da família, né? Vamos pensar que não seja da família, que não seja guardião, que não seja tutor, ou que seja guardião e tutor de criança menor de 3 anos. É possível? Não, não é possível. Não é possível. E eu já vou aproveitar e vou além. Se você quer adotar, se habilite a adoção. Por quê? Porque a chamada adoção à brasileira, ou seja, a amiga da amiga indicou uma pessoa que está dando à luz e não tem condição financeira ou não quer ficar, quer entregar a criança. Primeira coisa, se for venda de criança, é crime. Cadeia. Verdade. Tá? Segundo, eu dei à luz e daí o conhecido vai e registra como se pai fosse e depois a sua companheira adota pela adoção unilateral. Isso é burla, isso é crime, isso é falsidade. E mais que isso, o problema é que se você fizer atravessado, ou seja, se você fizer a adoção a brasileiro, o que vai acontecer? Na hora de tentar regularizar essa guarda, não vai conseguir. E é um sofrimento. Muitas vezes a gente vê a família biológica extorquindo a família que quis adotar de forma atravessada. Ou aquela família que recebeu a criança. A gente sabe que não tem dolo, a gente sabe que a vontade é dar amor para a criança, mas está fazendo de forma ilegal, e está fazendo de uma forma que vai acarretar tristeza, porque esse casal, essa pessoa não vai conseguir regularizar. São muitos os casos de busca e apreensão de bebê
porque não foi observada o Sistema Nacional de Adoção, foi feita uma adoção brasileira. Isso acontece no Brasil inteiro, é um posicionamento, é um regramento legal. Então, a minha orientação, e agradeço muito ao questionamento, porque me fez entrar nessa questão, se você está pensando em adotar, primeira coisa, faça sua habilitação. Porque a habilitação, ela demora, de regra, não estou falando do período de pandemia, que é tudo diferente, mas, enfim, de regra, a habilitação demora 120 dias. Você vai ter uma entrevista com o psicólogo, com o assistente social, vai clarear muito a ideia do que é uma adoção, né? E após todas essas orientações, vingando a intenção, você vai estar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Você vai poder adotar em Porto Alegre, nos outros estados, no Brasil inteiro. Tá? E, claro, vai obedecer a ordem cronológica, mas é justo que aquele que entrou antes na fila receba a criança antes. Você pode dizer se quer adotar 1, 2, 3, quantas crianças quiserem. Tá? Não há problema. Você vai dizer se quer criança branca, negra, parda, se você quer criança que tenha algum tipo de doença ou que não tenha nenhuma doença, enfim, é feita uma conversa. Primeiro você faz completa ali no próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que está dentro do site do CNJ, tem o pré-cadastro e depois vai para o juizado. Mas todas as orientações são dadas no juizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se habilite. O tempo de demora de espera vai amadurecendo essa ideia, né? Posso mudar o meu perfil? Claro que pode mudar o perfil. Hoje eu quero adotar uma criança pequena, amanhã eu já quero adotar uma criança maior. Ok, a vida é dinâmica, a vida acontece, os interesses acontecem também. Eu sou solteiro, eu posso adotar? Pode. Eu sou homossexual, eu posso adotar? Pode. Eu sou pobre, eu posso adotar? Pode. A questão financeira, você tem que ter o mínimo necessário para dar a alimentação, vestuário, moradia, enfim, transporte para aquela criança. Não precisa ser rico, tem que ter uma condição de poder manter uma criança. Doutora? Pois não. Não, pode terminar que nós temos que ir para considerações finais. Pois é, eu digo, Mariana, me deixa falar de adoção, eu passo a noite. Mas nós vamos fazer uma próxima live, doutora, com certeza sobre o tema, porque o pessoal tem mandado muita mensagem ali, adorando o tema. Ainda teve alguns questionamentos que a gente não conseguiu responder, que nós vamos ter que deixar para um outro momento. Algumas pessoas perguntando sobre a questão da pandemia, da violência, enfim. Eu já quero fazer um agradecimento às pessoas que estão ouvindo, né, ao meu ex-chefe querido Jorge Carlos, que está aqui comigo, minha tia Neca, a Sabrina, que falou também que está muito feliz com o tema, a Adriane, que disse que conhece o trabalho da senhora e que a senhora faz um trabalho maravilhoso, que agradece ao trabalho exemplar e de coração, o trabalho humano que a senhora presta a toda a sociedade. A Carmen, minha querida amiga, a Jéssica, o Beto, a Patrícia, todos que assistiram e colaboraram conosco, muito obrigada mesmo. E eu, antes de passar a palavra para a senhora, já deixo também meu beijo, que domingo é aniversário da minha avó, ela completa 89 anos, lá em Alegrete, ela está assistindo a nossa live, olha que amor, junto ao meu pai. Então, já quero deixar um beijão para minha avó, dizer que se a minha infância foi cheia de amor, cheia de carinho, eu devo muito isso a ela. Te amo, vozinha. E vou passar para a senhora fazer as considerações finais, doutora. Primeiro, parabéns para tua avó, né? Que coisa boa. Parabéns, que seja uma data muito, muito alegre com a família, com as dificuldades da pandemia, né? Mas deixo já aqui meu parabéns para a senhora, que os 89 sejam maravilhosos. Mariana, eu quero agradecer a ti, agradecer a todos que nos acompanharam. Vou deixar à disposição o meu e-mail para que os questionamentos que não foram respondidos aqui me mandem. Eu vou fazer, então, a resposta por e-mail, tá? E dizer para vocês que nós estamos passando por um período difícil, mas eu tenho convicção que logo mais a gente vai ter superado, vamos conseguir sair da pandemia mais fortes, unidos, né? Com novas tecnologias, com outras formas de trabalho. Mas eu quero concluir dizendo que todos nós somos responsáveis por essas crianças. Não importa se eu conheço, se eu não conheço, criança ou adolescente. Por favor, se você vislumbrar, suspeitar de alguma forma de violência, faça o Disque 100
ou entre em contato com o Ministério Público, busque o conselho da sua região, mas não se cale. Não vamos deixar que mais um caso do menino Bernardo aconteça, né? Não vamos nos omitir. O que nós não podemos é nos omitir. Então, eu encerro a minha fala agradecendo o convite, Mariana, me colocando à disposição e desejando tudo de bom para vocês, muita saúde para todos, um bom final de semana para todos. Eu agradeço, doutora, a sua disponibilidade, o seu conhecimento e a senhora poder passar para nós esse conhecimento maravilhoso e já faço o convite para que nós, em agosto, façamos uma nova live sobre infância e juventude, novos rumos para Porto Alegre, que eu acho que é um tema maravilhoso e um futuro brilhante nós podemos abrir, sim, para essas crianças. E também já deixo o presente do Porto Alegre Sem Medo, que depois eu vou mandar entregar para a senhora como forma de agradecimento por esse momento tão especial. Agradeço a todos que estavam conosco. O Paulo, que disse que chegou agora. Paulo, obrigada, tu está sempre conosco. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutora, de coração. E lembrando, né, o amor é a melhor herança. Cuidem das crianças, né? Que a gente faça isso de coração e que nossos olhos olhem para todas as crianças. Boa noite, pessoal. Um bom final de semana. Beijo grande. Tchau. Boa noite.